Antes de começarmos, subscreva o nosso canal para se manter atualizado com o nosso conteúdo mais recente e envolvente. Os lustrosos candelabros do Grand Oak Ballroom refletiam na taça de champanhe de Victoria Sterling, mas o brilho não conseguia alcançar o pavor gélido que se enrolava no seu estômago. Esta noite era suposto ser uma celebração do mais recente triunfo do seu marido Richard, uma fusão que solidificaria o seu império. Mas quando Richard subiu ao palco, a sua mão não procurou a dela. Estava entrelaçada com a de uma mulher cujo sorriso era tão polido quanto o mármore do chão. Uma mulher que ele apresentou não como colega, não como amiga, mas com 3 palavras que destruíram o mundo de Victoria: a minha nova esposa. Mal ele sabia que, enquanto reescrevia a história das suas vidas, ela estava prestes a apagar o nome dele de todos os bens que possuía. Victoria Sterling era muito o epítome da elegância silenciosa. Uma mulher que circulava pelos círculos dourados da alta sociedade nova-iorquina com uma graça discreta que muitos confundiam com fragilidade. Era a esposa perfeita para um homem como Richard Sterling, um magnata do imobiliário cuja ambição era tão imponente quanto os arranha-céus que levavam o seu nome. A vida deles era feita para revistas, uma penthouse espaçosa na Park Avenue com vistas panorâmicas para o Central Park, verões nos Hamptons e uma coleção de arte que podia rivalizar com um pequeno museu. Para o mundo exterior, era um casal de poder, um testemunho de que se pode ter tudo. Mas Victoria conhecia a verdade. A vida deles, outrora uma tapeçaria vibrante de sonhos partilhados e noites apaixonadas, tinha se desvanecido numa atuação cuidadosamente orquestrada. O riso já não chegava aos olhos de Richard, e o seu toque, quando acontecia, parecia mais uma formalidade do que um ato de afeto. Ela notara a mudança há cerca de 1 ano. Foi subtil no início. Noitadas no escritório, dizia ele, por causa de um novo projeto exigente, uma súbita obsessão com o telemóvel que ele inclinava para longe dela. O leve e estranho perfume no colarinho, que ele descartava como um encontro fortuito com uma cliente demasiado entusiasta. Victoria, sempre pragmática, tentou abordar o assunto. Sugeriu terapia, umas férias, qualquer coisa para colmatar o abismo que crescia silenciosamente entre eles. Richard desvalorizou as suas preocupações com um aceno de mão, atribuindo os receios às hormonas da gravidez. Sim, Victoria estava grávida. 7 meses de gestação da criança que ambos desejavam desesperadamente. Uma criança que, ela pensava, seria a cola que uniria os pedaços do casamento. Agora, os suaves pontapés no ventre pareciam menos uma promessa de nova vida e mais uma contagem decrescente para uma tempestade iminente. Esta noite era o baile anual da Sterling Enterprises, um evento luxuoso para celebrar a fusão bem-sucedida com uma empresa rival. Era o culminar de 1 ano de trabalho incansável para Richard, um acordo que cimentaria o seu legado. Victoria passará a tarde num turbilhão de preparações, a sua estilista pessoal a tratar do vestido azul safira que deslizava sobre a barriga, uma equipa de cabeleireiros e maquilhadores a esculpirem a imagem perfeita da esposa de um bilionário. Mas por baixo das camadas de seda e diamantes, um pressentimento roía-a por dentro. Richard estivera estranhamente distante toda a semana, as conversas curtas e os olhos carregando um segredo que ela não conseguia decifrar. Enquanto se olhava ao espelho de corpo inteiro, com a mão repousada protetoramente sobre o ventre, não conseguia afastar a sensação de que se estava a enfeitar para um sacrifício. A mulher que a fitava de volta era bonita, elegante e completamente sozinha. A viagem até ao Grand Oak Ballroom foi silenciosa. A tensão no banco traseiro do Rolls-Royce tão espessa que poderia ser cortada com a faca cravejada de diamantes que ela receberá como presente de casamento. Richard estava absorvido no seu telemóvel, um pequeno e tenso sorriso a brincar-lhe nos lábios enquanto escrevia. Não reparou nas mãos dela tremer no colo, nem no olhar fixo no seu perfil, à procura de um vislumbre do homem com quem casara. O salão estava repleto de rostos familiares, parceiros de negócios, rivais e a elite da cidade, todos envoltos em alta costura e cobertos de joias. O ar vibrava com uma mistura de genuína admiração e inveja mal disfarçada pelo homem da noite. Quando entraram, uma onda de fotógrafos caiu sobre eles, os flashes como uma barragem de pequenas explosões. Richard, sempre o artista do espetáculo, puxou-a para mais perto, o braço um peso possessivo sobre os ombros dela, um sorriso colado no rosto para as câmaras. Era uma pose bem ensaiada, aperfeiçoada ao longo dos anos.
Mas esta noite parecia uma traição. Durante o coquetel, Vitória desempenhou seu papel com uma atuação digna de um Oscar. Sorriu, conviveu, aceitou felicitações pelo sucesso de Richard e votos de felicidade para a chegada iminente do bebê. Mas os olhos dela continuavam a desviar-se para Richard, que comandava a atenção no centro da sala. Ele estava no seu elemento, um rei no seu castelo, e ela era apenas mais uma das suas preciosas posses em exposição. Foi durante o jantar que a primeira vibração do terremoto que estava por vir se fez sentir. Vitória estava sentada na mesa principal, uma coleção cuidadosamente escolhida das figuras mais influentes da cidade. A conversa era uma mistura previsível de tendências de mercado e planos de viagem para o verão. Ela mexia na sua salada César desconstruída quando uma mulher se aproximou da mesa. Era deslumbrante, naquela forma abertamente sensual que era o completo oposto da beleza clássica de Vitória. O vestido, num vermelho flamejante, colava-se a uma figura feita de curvas e confiança. O cabelo escuro caía em ondas soltas, e os olhos, da cor de uísque quente, estavam fixos em Richard. Richard, querido, murmurou ela, a voz baixa, sedutora, um tom que parecia silenciar a conversa em redor. Vitória observou enquanto o rosto de Richard, que até então era uma máscara de profissionalismo frio, se transformava num sorriso genuíno e desprotegido. Era um sorriso que ela não via dirigido a si há anos. Isabela, disse ele, a voz carregada de uma intimidade que lançou uma nova onda de gelo nas veias de Vitória. Levantou-se, a mão repousando demoradamente na base das costas de Isabela enquanto a apresentava à mesa. Todos, está a Isabela Rossi, a nossa nova diretora de marketing internacional. Foi essencial nas fases finais da fusão. Os olhos de Isabela percorreram a mesa, o olhar pousando brevemente na barriga de Vitória antes de encontrar os seus olhos. Houve um brilho de algo no fundo do olhar. Triunfo, pena, ou talvez uma mistura de ambos. É um prazer conhecer-vos finalmente, disse. O sorriso nunca chegou verdadeiramente aos olhos. O sorriso de Vitória sentia-se congelado no rosto. Estendeu a mão, a voz num tom frio e firme que não traía a tempestade que rugia dentro de si. Bem-vinda à equipa, senhora Rossi. O resto do jantar passou num nevoeiro. Vitória não conseguia saborear as vieiras seladas nem o filé mignon perfeitamente envelhecido. A conversa animada à sua volta tornou-se um ruído distante. Só conseguia concentrar-se na forma como a atenção de Richard continuava a desviar-se para Isabela. Os olhares subtis, os sorrisos partilhados, a camaradagem fácil que revelava uma história da qual Vitória não fazia parte. Quando os pratos de sobremesa foram recolhidos e os empregados começaram a servir o champanhe comemorativo, Richard levantou-se, batendo no copo para chamar a atenção. A sala silenciou-se, todos os olhos postos no homem ao pódio. O coração de Vitória começou a bater num ritmo frenético contra as costelas. Ela teve um pressentimento, uma certeza fria e enjoativa de que o que ele estava prestes a dizer mudaria tudo. Ele começou com os habituais agradecimentos, à sua equipa, aos parceiros, ao conselho de administração. Falou do futuro, da expansão, de uma nova era para Sterling Enterprises. E então fez uma pausa, os olhos varrendo a multidão até pousarem não em Vitória, mas em Isabela. Esta fusão não é o único novo capítulo na minha vida, começou ele, a voz ressoando com uma convicção que gelou o sangue de Vitória. Chamou Isabela ao palco. Ela moveu-se com a graça fluida de um predador, o vestido vermelho um rasgo de cor contra os fatos escuros e tons suaves da sala. Richard pegou-lhe na mão, o polegar acariciando-lhe o dorso enquanto se virava para o público atônito. Como muitos de vocês sabem, a minha vida pessoal tem estado em transição. Lançou um olhar breve, quase indiferente, na direção de Vitória. Eu e Vitória estamos separados há algum tempo. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Vitória sentiu o sangue fugir do rosto. Era uma mentira. Uma mentira descarada e audaciosa. Viviam na mesma casa, dormiam na mesma cama, esperavam um filho juntos. Mas Richard ainda não tinha acabado. Levantou a mão de Isabela até aos lábios, os olhos nunca deixando os dela. E é com imensa alegria que vos apresento o futuro da Sterling Enterprises e o futuro da minha vida. Fez uma pausa para efeito dramático, a voz baixando até um sussurro teatral que se espalhou até ao último canto da sala. A minha nova esposa, Isabela Sterling.
O mundo inclinou-se no seu eixo. Os candelabros pareciam balançar, o burburinho da sala dissolvendo-se num estrondo ensurdecedor nos ouvidos de Vitória. Viu o brilho de um anel de diamantes no dedo de Isabela, uma coisa espalhafatosa e ostensiva, tão diferente da elegância clássica do anel que Richard lhe dera. Viu o sorriso triunfante no rosto de Isabela, a satisfação arrogante nos olhos, e viu a frieza final e sem remorsos nos de Richard. Ele não estava apenas a ter um caso. Estava a viver uma vida dupla. Tinha-a substituído não apenas na cama, mas em todo o seu mundo, e escolher anunciá-lo da forma mais pública, mais humilhante possível. Nesse momento, algo dentro de Vitória quebrou. A dor, a traição, a humilhação, tudo se fundiu num único ponto de raiva incandescente. A fachada frágil e graciosa que tão cuidadosamente mantivera durante anos partiu-se, e no seu lugar surgiu uma mulher de aço. Ela não gritou. Ela não chorou. Simplesmente levantou-se, um movimento lento e deliberado, uma rainha a inspecionar as ruínas do seu reino. Encontrou o olhar de Richard do outro lado da sala cheia, e pela primeira vez em muito tempo, viu um vislumbre de medo nos olhos dele. Ele confundira o silêncio dela com fraqueza, a sua graça com submissão. Cometera um erro fatal. Enquanto os primeiros sussurros chocados começavam a espalhar-se pelo salão, Vitória virou-se e saiu, a cabeça erguida. Não olhou para trás. Não precisava. A guerra acabava de ser declarada, e ela já planeava o primeiro movimento. Ele apresentará a amante como sua nova esposa. Amanhã, a esposa grávida e prestes a tornar-se ex-mulher congelaria os seus bens, e depois desmontaria o seu império peça por peça. A saída do Grão-Ock Bauron foi a mais longa da vida de Vitória. Cada passo era uma batalha contra a onda de emoções que ameaçava consumi-la. Os rostos chocados dos amigos e colegas tornaram-se num caleidoscópio de pena e curiosidade mórbida. Sentia os olhares nas suas costas, os sussurros como 1000 agulhas a picarem-lhe a pele. Mas não vacilou. A coluna permaneceu ereta, o queixo erguido num ângulo de desafio. Ela era uma Sterling, e não lhes daria o prazer de a ver desmoronar. No momento em que as pesadas portas de carvalho do salão se fecharam atrás dela, cortando a cacofonia da sua humilhação pública, a sua compostura quebrou. Um único soluço rouco escapou-lhe dos lábios. Um som de angústia tão crua que pareceu ecoar no corredor vazio e cavernoso. Encostou-se à parede de mármore frio, a mão pressionada contra o estômago como se quisesse proteger o filho ainda por nascer dos estilhaços da traição do pai. O motorista, um homem idoso e gentil chamado Arthur, que trabalhava com a família há anos, correu para o seu lado, o rosto marcado pela preocupação. Senhora Sterling, está bem? Vitória não conseguiu falar. Apenas acenou com a cabeça, um gesto que mais parecia um tremor do que uma confirmação. Arthur, com uma discrição nascida de longos anos ao serviço dos ricos e das suas vidas frequentemente dramáticas, limitou-se a abrir a porta do Rolls-Royce à espera e a ajudá-la a entrar. A viagem de regresso a Pentose da Park Avenue foi um borrão de luzes da cidade e lágrimas silenciosas. O horizonte cintilante que outrora simbolizara a ambição partilhada de Richard e Vitória parecia agora zombar dela, uma recordação constante da vida que lhe fora tão cruelmente arrancada. Quando chegou, o apartamento parecia cavernoso e frio, um mausoléu de promessas quebradas. As fotografias nas paredes, uma coleção curada dos seus momentos mais felizes, agora pareciam uma piada cruel. Havia uma foto do dia do casamento. Os olhos de Richard brilhavam com o que ela julgara ser amor. Outra, deles em St. Barts, a pele bronzeada e os sorrisos despreocupados. E a mais recente, uma foto profissional de há alguns meses, a barriga de grávida apenas a despontar, a mão de Richard pousada protetoramente sobre ela. Uma mentira. Era tudo uma mentira. Com uma onda de fúria, ela arrancou a fotografia da parede. O som do vidro a estilhaçar-se, um contraponto satisfatório ao estilhaçar do seu coração. Uma a uma, arrancou as imagens da vida que tinham partilhado até que as paredes ficaram nuas e, na manhã seguinte, Vitória acordou com um sentido de propósito que não sentia há anos. A dor ainda lá estava, uma dor surda no peito, mas agora coberta por uma raiva fria e clara. Vestiu-se, não com um dos seus habituais vestidos fluidos e femininos, mas com um fato de calças cortado com precisão, do tipo que usava quando ainda era advogada. Era uma armadura.
Uma declaração de intenções. Encontrou o pai no escritório, uma sala forrada de livros de direito encadernados em pele e impregnada do aroma de papel antigo e fumo de madeira. Ao lado dele, estava uma mulher nos seus 40 e muitos, cabelo cortado num bob severo e funcional, olhos atentos e inteligentes. Vitória, está Evelyn Reed, disse o pai. A melhor advogada de divórcios de Nova York, e, durante os próximos meses, a tua melhor amiga. Evelyn Reed apertou-lhe a mão, o aperto firme, o olhar direto. Senhora Sterling, li o acordo pré-nupcial que enviou ontem à noite. É bastante abrangente. Vitória acenou com a cabeça. O pré-nupcial tinha sido ideia de Richard, uma precaução comum para um homem da sua fortuna. Ela assinará-o sem hesitar, cega de amor, acreditando que seria apenas um papel guardado num dossiê qualquer. De facto, concordou Vitória. Mas foi assinado com base na premissa de um casamento fiel e honesto. Richard violou ambas as condições. Os lábios de Evelyn curvaram-se num leve sorriso. De facto, violou. E a sua declaração pública, tão humilhante quanto descarada, de um novo casamento, estando ainda legalmente casado consigo e com a senhora carregar o filho dele, é um presente. Um presente muito, muito valioso. Abriu a pasta e retirou uma pilha de documentos. Temos de agir depressa, antes que ele tenha tempo de esconder os bens. Vamos entrar com pedido de injunção imediata. Uma ordem judicial temporária que congelará todas as contas conjuntas, trustes e linhas de crédito. Também vamos colocar uma penhora sobre todas as propriedades dele, pessoais e comerciais. Os olhos de Vitória arregalaram-se. Isso é possível? É quando se tem um marido que cometeu adultério e causou angústia emocional de forma tão flagrante e pública, disse Evelyn, a voz carregada da confiança de quem sabe que está no topo do jogo. Vamos argumentar que ele é um risco de fuga, que pode tentar mover os bens para o estrangeiro para os proteger do acordo de divórcio. Dado o comportamento impulsivo, não é uma suposição descabida. Deslizou um documento pela mesa em direção à Vitória. Este é o pedido. Preciso que o leia com atenção e depois assine. Vitória pegou na caneta, as mãos firmes. Leu o texto jurídico, a linguagem fria e formal, um contraste gritante com as emoções quentes e confusas das últimas 24 horas. Mas à medida que lia, sentia-se poderosa. Já não era uma vítima. Era uma mulher a retomar o controlo da sua vida. Assinou o nome com um traço firme e decisivo. Muito bem, disse Evelyn, pegando no documento de volta. Vou apresentar isto ainda esta manhã. Antes do almoço, Richard Sterling será um homem muito rico, sem acesso ao seu dinheiro. Um pequeno, sombrio sorriso surgiu nos lábios de Vitória. A guerra começara. E ela acabava de disparar o primeiro tiro. A notícia da injunção atingiu Richard Sterling como um golpe físico. Estava numa reunião do conselho, a saborear o êxito da fusão e a sua ousada declaração pública da nova vida com Isabela. Sentia-se invencível, no topo do mundo. E então o telemóvel vibrou, uma mensagem frenética do seu gestor de conta pessoal. Todas as suas contas foram congeladas. Ligue-me imediatamente. Richard pediu licença para sair da reunião. Um nó de confusão e irritação a apertar-lhe o estômago. Descou o número do gestor. A voz cortante de impaciência. O que diabo se passa? Tenho um negócio de milhões a fechar esta tarde. A voz do gestor estava tensa, apologética. Desculpe, Richard. Recebemos uma ordem judicial esta manhã. Uma ordem de restrição temporária. Todos os seus bens pessoais e comerciais estão congelados até audiência judicial. O sangue gelou-lhe nas veias. Com base em quê? Uma petição apresentada pela sua esposa, Vitória Sterling. O nome pairava no ar, um testemunho da sua monumental estupidez. Vitória. Ele desprezara-a, ignorara-a, humilhara-a. Esperava que ela se desmoronasse, que recuasse na dor, que aceitasse um acordo silencioso e generoso. Não esperava isto. Não esperava que ela revidasse. Terminou a chamada, as mãos a tremer com uma raiva tão intensa que quase o cegava. E rompeu de volta para a sala de reuniões, o rosto uma máscara de fúria. A reunião acabou, rosnou, a voz baixa e perigosa.
Virou-se para a assistente pessoal. Liga para Evelyn Reed. Agora. Agora ele sabia o nome. Evelyn Reed era um tubarão, um pitbull num fato de estilista. O facto de Vitória ter contratado era uma declaração de guerra. Passou a hora seguinte ao telefone com a sua própria equipa de advogados. Vozes em pânico, tentativas de contenção. A injunção era prova de bala. Vitória cronometrara tudo na perfeição, atingindo no momento de maior vulnerabilidade, logo após a exibição pública de arrogância. O juiz, sem dúvida influenciado pela reputação do pai de Vitória e pela ousadia das ações de Richard, concederá a ordem sem hesitação. Era, para todos os efeitos, um bilionário sem dinheiro. Os cartões recusados. As linhas de crédito suspensas. O negócio que devia fechar naquela tarde, agora em risco. A sua fúria, até então um vulcão latente, finalmente explodiu. Varreu a secretária de mogno com o braço, espalhando papéis, portátil e uma chávena de café meio cheia pelo chão. Soltou um rugido de raiva pura e destilada, um som que ecoou pelos corredores silenciosos e assustados da Sterling Enterprises. Tinha construído este império do nada. Abrirá caminho até ao topo de uma indústria implacável e sem perdão. Não seria derrubado por uma mulher que descartara com tanta leviandade. Agarrou no telemóvel e marcou o número de Vitória. Foi direto para o voicemail. Tentou novamente. E de novo. Cada chamada sem resposta alimentava ainda mais a sua fúria. Deixou uma série de mensagens cada vez mais venenosas. A voz rouca de ameaças e incredulidade. Como te atreves, Vitória? Depois de tudo que te dei, vais arrepender-te. Vejo-te em tribunal. Vou tirar-te tudo. Vais ficar sem nada. Estás a ouvir? Nada. Mas as ameaças soavam ocas, até aos seus próprios ouvidos. Não tinha poder ali. Ela ultrapassara-o, superara-o. Tinha pegado na sua maior força, a fortuna, e transformado na sua maior fraqueza. Entretanto, Vitória estava no escritório de Evelyn Reed, um oásis calmo de cores suaves e profissionalismo discreto no coração da cidade. Ouviu, com um distanciamento sereno e sentido de justiça, as mensagens cada vez mais desesperadas de Richard. Não sentia medo, apenas uma certeza fria e firme de que tomara a decisão certa. Ele está em pânico, disse Evelyn, com um pequeno sorriso satisfeito nos lábios. E quando as pessoas entram em pânico, cometem erros. Deslizou um novo conjunto de documentos pela mesa até Vitória. Esta é uma lista de peritos em contabilidade forense, os melhores do setor. Precisamos de saber exatamente quanto ele vale, e onde escondeu o dinheiro. Richard é um homem inteligente. Ele terá contas offshore, empresas de fachada, ativos escondidos em lugares que nem sequer sabemos que existem. Vitória acenou com a cabeça, a mente já a mudar para o modo analítico familiar da sua antiga carreira jurídica. Posso ajudar com isso. Posso estar fora do jogo há algum tempo, mas... Lembrou-se de conversas que ouvirá sem querer, chamadas telefônicas tardias. Fingira não ouvir reuniões sussurradas com homens cujos nomes guardara na memória. Tinha um vasto conjunto de informações, um verdadeiro mapa do império oculto de Richard, que nunca se apercebera que possuía. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu o poder que vinha só de si, um poder que nada tinha a ver com o nome ou o dinheiro do marido. Era sua inteligência, a sua resiliência, a sua força. O resto do dia foi um turbilhão de reuniões e chamadas telefônicas. Vitória e Evelyn reuniram a sua equipa, uma força formidável de especialistas legais e financeiros. Trabalharam com uma intensidade silenciosa e focada, alimentadas por um sentido partilhado de propósito e raiva justa. Nessa noite, quando Vitória voltou à Penthouse vazia, encontrou um pacote à sua espera. Era do pai. Dentro, uma pequena caixa de veludo. Abriu-a e encontrou uma única e requintada chave de ouro. A ela estava preso um bilhete, escrito na caligrafia elegante e familiar do pai. Para tua nova casa. Um novo começo. És mais forte do que pensas, Vitória. E não estás sozinha. O endereço era de uma moradia no West Village, um edifício histórico numa rua tranquila e arborizada, um lugar que era só dela. Olhou em redor da Penthouse, as paredes nuas, os fantasmas persistentes de uma vida que já não lhe pertencia. Sentiu uma pontada de tristeza,
Um último momento fugaz de luto pelo amor que julgara verdadeiro. E então virou costas e saiu, a chave de ouro apertada na mão. Não estava apenas a congelar os bens dele. Estava a congelá-lo da sua vida. Estava a recomeçar. E estava pronta para o que viesse a seguir. A fúria de Richard estava apenas a começar, mas também a força silenciosa e implacável de Vitória. A primeira audiência foi um espetáculo. Os mídia, tendo apanhado os detalhes sórdidos do divórcio Sterling, invadiram o tribunal em frenesi. A história tinha todos os elementos de um drama de sucesso. Um magnata bilionário, uma esposa grávida e desprezada, e uma amante ambiciosa e deslumbrante. Vitória, ladeada pelo pai e por Evelyn Reed, moveu-se pela multidão de repórteres com uma dignidade silenciosa que contrastava com a fúria mal contida de Richard. Ele chegou com Isabella pelo braço, um gesto claramente calculado para demonstrar desafio, mas que apenas o fez parecer arrogante e ridículo aos olhos da juíza. A sala do tribunal estava tensa, o ar carregado de animosidade. Vitória evitava olhar para Richard, concentrando-se na presença calma e constante do pai ao seu lado. Sentia o olhar de Richard cravado nela, um olhar ardente de raiva e traição, mas recusava-se a dar-lhe o gosto de uma reação. Evelyn Reed foi brilhante. Apresentou o caso com precisão fria e metódica, expondo as provas da humilhação pública de Vitória, do adultério flagrante de Richard e do risco de ocultação de bens. Pintou o retrato de um homem imprudente, impulsivo e indigno de confiança. O advogado de Richard, um caro advogado corporativo claramente fora do seu elemento no mundo caótico dos tribunais de família, protestava e objetava. Mas os seus argumentos eram fracos e pouco convincentes. A juíza, uma mulher severa e pragmática, conhecida por ser dura com maridos arrogantes, não ficou impressionada. Manteve a injunção e prorrogou-a por mais 30 dias. Concedeu ainda à Vitória o uso exclusivo da Penthouse da Park Avenue, uma decisão que fez o rosto de Richard enrubescer de fúria. E, como golpe final, ordenou que Richard pagasse as custas legais de Vitória e uma quantia substancial mensal para despesas de subsistência. Richard saiu do tribunal como uma tempestade, o rosto uma máscara de raiva estrondosa. Isabella, pálida e tensa, correu atrás dele. Vitória viu-os partir, um pequeno e sombrio sentimento de satisfação a instalar-se no peito. Era uma pequena vitória, mas era uma vitória. Nas semanas que se seguiram, Vitória e a sua equipa de contabilistas forenses iniciaram um processo meticuloso de desvendar o império financeiro de Richard. Era um labirinto de empresas de fachada, contas offshore e ativos inteligentemente ocultos. Mas Vitória fora uma aluna mais atenta dos negócios do marido do que ele jamais imaginara. Lembrava-se de nomes que ele mencionara de passagem, de fragmentos de conversas que ouvirá, de detalhes que arquivara inconscientemente. Trabalhou incansavelmente, analisando documentos, seguindo rastros de dinheiro, ligando pontos que mais ninguém via. E quanto mais fundo cavava, mais descobria um padrão de engano que ia muito além da infidelidade. Richard não tinha apenas traído a mulher. Tinha traído os sócios, os investidores, e o fisco. Andava a desviar lucros, a lavar dinheiro, e a envolver-se em todo um leque de atividades ilegais que não só podiam destruir o seu negócio, como também levá-lo à prisão. A revelação foi um choque, mas solidificou ainda mais a sua determinação. Já não era apenas um divórcio. Era justiça. Uma noite, enquanto trabalhava até tarde na nova moradia do West Village, um lugar que rapidamente se tornava o seu santuário, recebeu uma chamada do detetive privado. Tinha investigado o passado de Isabella Rossi e encontrara algo interessante. Isabella Rossi não é o nome verdadeiro dela, disse ele, a voz baixa e conspiradora. O nome dela é Isabella Delgado. E ela tem um passado, um longo historial de se ligar a homens ricos e poderosos, e depois desaparecer com uma parte substancial das fortunas deles. Enviou a Vitória um ficheiro, uma coleção de artigos, relatórios policiais e documentos judiciais. Era uma história sórdida de sedução, traição e ruína financeira. Isabella era uma profissional. Uma viúva negra que deixava para trás um rasto de homens arruinados e contas bancárias vazias. O sangue de Vitória gelou. Richard não estava apenas envolvido com uma mulher bela e ambiciosa. Estava enredado por uma predadora, uma vigarista que provavelmente jogava um jogo longo e calculado.
Um pensamento aterrador surgiu-lhe. Isabela estaria a agir sozinha? Ou fazia parte de algo maior? Seria Richard também uma vítima? Além de ser o vilão? A pergunta pairou no ar. Uma possibilidade arrepiante que mudava toda a dinâmica do jogo. Vitória percebeu que já não se tratava de um conflito a dois. Havia um terceiro jogador. Uma figura sombria cujos motivos e objetivos eram um mistério completo. Olhou para o ficheiro no ecrã, para o rosto bonito e sorridente de Isabela Delgado, e pela primeira vez sentiu algo semelhante à pena pelo marido. Ele fora um tolo cruel e arrogante, mas também um peão num jogo muito mais perigoso do que jamais imaginara. E Vitória, na sua busca por justiça, acabará de tropeçar no centro dele. As apostas tinham acabado de aumentar. E o perigo já não era apenas financeiro. Era pessoal. E era mortal. No dia seguinte, Vitória recebeu um pacote. Sem remetente. Dentro, envolvida em papel de seda, havia uma única rosa branca perfeita e um bilhete escrito numa caligrafia elegante e curvilínea. Tem cuidado, Vitória. Não és a única que quer ver Richard Sterling cair. A mensagem era clara. Tinha um aliado anônimo, alguém que observava das sombras, alguém que sabia mais sobre Richard e Isabela do que ela. Mas quem era? Um sócio desiludido? Uma antiga vítima de Isabela? Ou alguém totalmente diferente? O jogo começara. E ela estava pronta para jogar. Já não era apenas uma esposa traída em busca de vingança. Era uma mulher em missão. Uma guerreira a lutar por verdade e justiça num mundo de mentiras e enganos. E não descansaria até descobrir toda a verdade, por mais feia ou cara que fosse. A rosa branca, solitária, repousava sobre a secretária de Vitória. Bela, mas inquietante. A sua mensagem críptica. Tem cuidado, Vitória. Não és a única que quer ver Richard Sterling cair. Era um lembrete constante de que navegava num campo de batalha com mais jogadores do que conseguia ver. Já não era apenas um divórcio. Era uma conspiração. E ela estava no meio dela, sem saber quem era aliado ou inimigo. Os seus dias tornaram-se numa rotina disciplinada de sessões de estratégia com Evelyn Reed e os contabilistas forenses. A mulher que antes planeava galas agora caçava empresas fantasmas em paraísos fiscais. Imersa em extratos financeiros e documentos legais, Vitória sentia renascer uma parte adormecida de si. A mente analítica aguçada da advogada corporativa que fora antes de casar com Richard. Redescobria sua própria força. Uma força independente do nome Sterling. Enquanto Vitória se tornava mais forte, Richard desmoronava-se. O congelamento dos bens apertava-lhe o pescoço, o negócio sangrava investidores e a reputação estava em ruínas. A tensão também começava a afetar Isabela. Vigiada pelo investigador de Vitória, a amante triunfante transformará-se numa figura tensa e nervosa. A pressão a aumentar visivelmente. Eram animais encurralados. E Vitória sabia que animais encurralados eram perigosos, mas também previsíveis. A grande viragem chegou numa chuvosa tarde de terça-feira, na forma de um envelope manila simples, sem remetente. Dentro, uma única pen USB. Sem bilhete. Sem rosa. Apenas um pequeno retângulo negro que prometia respostas. O instinto, que agora era o seu guia mais confiável, dizia-lhe que este era um momento decisivo. Inseriu a pen no portátil, o coração aos pulos. Apareceu uma única pasta protegida por palavra-passe. Num impulso, escreveu o nome, Delgado. A pasta abriu. O que encontrou foi estarrecedor. A pen continha um dossiê meticulosamente compilado sobre Isabela Rossi, cujo nome verdadeiro era Isabela Delgado. Detalhava um passado obscuro de seduzir homens ricos e poderosos. E depois desaparecer com as fortunas deles. Mas a verdade era ainda mais complexa. A pen continha cópias de e-mails, mensagens de texto e chamadas gravadas entre Isabela e um cúmplice, um colaborador masculino. Eles falavam de Richard como alvo e da fusão como pagamento. O plano deles era frio e clínico. Isabela seguraria sua posição como a nova senhora Sterling, e juntos drenariam o império de Richard até o último centavo. A revelação mais arrepiante foi que este cúmplice não era apenas um parceiro no crime. Era o marido de Isabela. Eram uma equipa profissional de predadores. Enquanto Vitória percorria as provas incriminatórias,
Um nome familiar num e-mail fez o seu sangue gelar. Era o nome do homem que fora o amigo mais próximo e sócio de Richard durante mais de uma década. Um homem que lhe oferecerá as mais sinceras condolências na noite da gala. Marcus Thorne. Toda a conspiração encaixou de forma devastadora. Marcus, corroído por uma inveja secreta do sucesso de Richard, era o cérebro. Tinha fornecido a Isabella as informações internas necessárias para apanhar Richard na armadilha. Orquestrara todo o caso para destruir Richard pessoal e profissionalmente. A Rosa Branca. As dicas anônimas. Tudo vinha de Marcus. Tinha usado Vitória como sua própria arma inconsciente, esperando que ela fosse a esposa enlutada e previsível cujas ações legais serviriam perfeitamente ao seu plano de vingança. Cometera o mesmo erro que Richard. Subestimara-a profundamente. Recostando-se, a mente a girar, Vitória viu o tabuleiro completo. Aquilo nunca fora apenas sobre a infidelidade de Richard. Era uma traição em várias camadas, e ela fora tratada como um peão. Mas peões, pensou com uma onda de fúria fria, podem tornar-se rainhas. Ela não seria instrumento da vingança de Marcus Thorne. Seria o agente da queda dele, e de Isabella. Pegou no telefone, as mãos firmes, o propósito claro. Pai, disse, a voz calma e resoluta. Sei quem é o nosso aliado anônimo. Ele não é nosso aliado. E sei exatamente o que temos de fazer. Na manhã seguinte, Vitória entrou no escritório de Evelyn Reed, não como vítima, mas como estratega. Expôs as provas da PEN USB, detalhando todo o plano sórdido. A compostura profissional de Evelyn foi tingida de espanto. Isto é criminal, declarou a advogada. Conspiração, fraude, extorsão. Levamos isto ao Ministério Público. Vamos levar, concordou Vitória. Mas vamos fazer à minha maneira. Um plano já ganhava forma na sua mente. Uma armadilha, não apenas para Isabella, mas para o mestre marionetista. Ela usaria a própria conspiração deles contra eles. O jogo mudará. E Vitória estava prestes a fazer o seu movimento. O plano era uma obra-prima de guerra psicológica, tão audacioso quanto brilhante. Baseava-se em explorar exatamente a ganância e arrogância que movia os seus inimigos. Vitória, guiada por Evelyn e pelo pai, deixará de ser participante na guerra. Era agora a arquiteta. O primeiro passo foi criar uma ilusão, um ativo fantasma tão tentador que Marcus e Isabella não conseguiriam ignorar. Através de um contato nos media, uma história foi cuidadosamente vazada. Sussurrava sobre uma empresa offshore secreta nas Bahamas. Uma reserva intacta da fortuna de Richard, avaliada em centenas de milhões, que ele agora planeava liquidar em desespero. O ativo era totalmente fictício, nascido das sessões de estratégia no escritório de Evelyn, mas construído para parecer absolutamente real. Como antecipado, a história incendiou o mundo financeiro e, mais importante, caiu diretamente no colo de Marcus Thorne e Isabella Rossi. O investigador privado de Vitória confirmou a reação frenética. Eles estavam a morder o isco. Para forçar a jogada, Evelyn apresentou uma nova moção no tribunal. Era uma jogada legal ousada. Pedia que Richard fosse declarado financeiramente incompetente devido ao seu comportamento errático e à influência indevida de Isabella. A moção requeria a nomeação de um curador judicial para assumir o controle de todos os bens da Sterling Enterprises, para os proteger. Era uma ameaça direta ao plano final de Marcus e Isabella. Se um curador entrasse em cena, o prêmio fantasma das Bahamas desapareceria num pântano legal. O relógio estava a contar. Tinham de agir, e já. A armadilha estava montada. A chamada que Vitória aguardava chegou numa quinta-feira à noite, chuvosa e tempestuosa. Era Richard, a voz despida da habitual arrogância, substituída por um tom cru, desesperado. Vitória, precisamos de falar, começou ele, as palavras tensas. É sobre a Isabella, sobre tudo. O coração de Vitória martelava no peito, mas a sua voz era uma linha firme e fria no meio da tempestade. Estou a ouvir. Ele tropeçou nas palavras, apressado, ansioso. Isabella apresentará-lhe uma tábua de salvação, uma forma de recuperar o dinheiro e escapar. Contará-lhe da empresa nas Bahamas, um ativo esquecido, e afirmara que tinha um investidor privado pronto a comprá-la dinheiro, sem perguntas. Richard, desesperado por recuperar algum controlo,
Quase concordara. Mas uma centelha de dúvida, um lampejo do antigo instinto empresarial, deteve-o. Finalmente, viu o brilho predador nos olhos de Isabela pelo que realmente era. Acho que ela está a jogar comigo, Vitória sussurrou, a voz a falhar. Acho que ela sempre esteve a jogar comigo. Este era o momento crítico. Ela está, Richard, disse Vitória, a voz suavizando-se com uma onda inesperada de piedade. E não está a trabalhar sozinha. Revelou-lhe toda a conspiração. A verdadeira identidade de Isabela. A traição profunda de Marcus Thorne. O plano frio e calculado para o destruir por completo. Seguiu-se um longo silêncio sufocado, o som de um mundo a desmoronar-se. O que faço? Perguntou finalmente, a voz quase imperceptível. Fazes exatamente o que eu disser, ordenou ela, o tom agora firme, autoritário. Representas o teu papel. E, pela primeira vez, Richard, confia em mim. O ato final teve lugar num clube discreto de alto luxo em Midtown, um bastião da velha elite e de negócios sussurrados. Richard, usando um microfone oculto fornecido pela procuradoria, ia encontrar-se com Isabela e o investidor, para assinar a venda da empresa fantasma. Vitória estava numa carrinha de vigilância a um quarteirão de distância. Os olhos colados aos monitores que mostravam o desenrolar do drama. Detetives da Unidade de Crimes Econômicos da NYPD ladeavam-na. Assistiu a Richard encarnar o papel. Um homem partido, desesperado. Isabela, deslumbrante num vestido carmesim, cumprimentou-o com um beijo que era puro veneno. E então o investidor chegou. Era Marcus Thorne, a caminhar com a confiança inabalável de quem acredita que já venceu. Os três sentaram-se. O ar denso de mentira. Vitória escutava, a respiração suspensa, enquanto Richard desempenhava o papel com perfeição, fingindo hesitação, dúvida, atraindo os inimigos cada vez mais fundo na teia. Por fim, Marcus perdeu a paciência. Largou a máscara. A voz pingava orgulho venenoso ao gabar-se do seu plano mestre, como orquestrar a ruína de Richard desde o início, a troçar da cegueira e arrogância do amigo. Isabela juntou-se ao desprezo, o desprezo palpável enquanto detalhava os seus métodos de manipulação. Foi uma confissão total, transmitida em direto aos detetives na carrinha. Com a confissão registrada, Vitória deu o sinal. No momento em que Marcus deslizou o documento final para Richard assinar, as portas da sala privada arrombaram. NYPD. Os detetives ergueram os crachás. Marcus Thorne. Isabela Delgado. Estão presos. A transformação nos rostos deles foi instantânea e total. A soberba virou puro terror. As roupas caras pareciam fantasias baratas. Marcus fixou a câmara de segurança. E naquele instante, soube, não fora derrotado por Richard. Fora esmagado, por completo, pela mulher que subestimara fatalmente. Vitória recostou-se no banco da carrinha. Soltou uma longa, lenta respiração de vitória. Tinha terminado. Tinha vencido. Ao sair para a noite fresca da cidade, sentiu uma libertação profunda. Enfrentará os arquitetos da sua dor. E com inteligência e coragem, derrubara o mundo deles. Ela era Vitória Vance Sterling. E estava, finalmente, indiscutivelmente livre. No rescaldo das prisões, o verdadeiro alcance da fraude de Marcus Thorne e Isabela Delgado foi exposto ao mundo. A história dominou os noticiários durante semanas. Uma narrativa escandalosa de ganância, traição e intriga de alta sociedade. O julgamento foi um circo mediático, cada detalhe da conspiração dissecado e analisado ao mais ínfimo pormenor. Marcus e Isabela, confrontados com provas esmagadoras, incluindo as próprias confissões gravadas, não tiveram escolha senão declarar-se culpados. Foram condenados a longas penas de prisão. As suas vidas glamorosas reduzidas à realidade fria e estéril de uma cela. Para Richard, o acerto de contas foi de outra natureza. Tinha sido uma vítima, mas não era inocente. A sua arrogância, a sua infidelidade, a sua crueldade para com Vitória tinham sido o catalisador da sua própria queda. Perdeu a empresa, a reputação e o respeito de todos os que alguma vez importaram. A injunção sobre os seus bens foi eventualmente levantada, mas o que restava era apenas uma fração da sua antiga fortuna. Continuava um homem rico, mas já não era um rei. Estava humilhado, destruído,
Um homem forçado a confrontar os destroços do mundo que criará. Ele e Vitória finalizaram o divórcio discretamente, sem o drama e a amargura que tinham definido o início da separação. No fim, já não havia nada por que lutar. No dia em que o divórcio foi finalizado, Richard pediu para ver uma última vez. Encontrarão-se num pequeno café neutro, a anos-luz dos restaurantes glamourosos e clubes exclusivos que tinham frequentado. Parecia mais velho, cansado. A arrogância que em tempos o definirá tinha desaparecido, substituída por uma tristeza profunda e silenciosa. Desculpa, Vitória, disse ele, a voz crua de uma sinceridade que ela nunca antes ouvirá. Por tudo. Pela minha crueldade, pela estupidez, por não ter valorizado a mulher incrível que tinha ao meu lado. Olhou para as mãos, para a leve marca onde estivera a aliança. Sempre foste demasiado boa para mim. Vejo isso agora. Vitória escutou. Um estranho sentimento de paz instalou-se nela. A raiva, o ressentimento, tudo se dissipara, deixando para trás um espaço limpo e silencioso. Perdoo-te, Richard, disse ela. E dizia a verdade. Não por ti, mas por mim. Não posso carregar essa raiva para minha nova vida. Levantou-se, a mão repousando por um momento sobre a barriga agora bem visível. Desejo-te o melhor, Richard. Espero que encontres alguma paz. E com isso, afastou-se, deixando com seu café e os seus arrependimentos. Era o fim definitivo de um capítulo da sua vida que fora marcado por ele. Algumas semanas depois, Vitória deu à luz um lindo e saudável bebê. Chamou-o Nicholas, em homenagem ao avô, um homem de força silenciosa e integridade inabalável. Segurou-o nos braços, os dedinhos agarrados aos seus, e sentiu um amor tão feroz, tão profundo, que eclipsava tudo o que viera antes. Ele era o seu futuro, a sua esperança, a sua razão para tudo. Criou-o na moradia do West Village, um lar cheio de amor, de risos, e do aroma de pão no forno, em vez da perfeição fria e estéril da Penthouse da Park Avenue. O pai foi uma presença constante, um avô orgulhoso que adorava mimar o neto. Vitória não voltou ao mundo do direito corporativo. Encontrara uma nova vocação. Usou parte do acordo de divórcio para fundar uma organização sem fins lucrativos, dedicada a oferecer apoio legal e financeiro a mulheres vítimas de abuso financeiro e fraude. Tornou-se uma defensora das que não têm voz, uma guerreira pelos vulneráveis. Usou a sua experiência, a sabedoria que conquistara com dor, para ajudar outras mulheres a recuperarem as suas vidas, o seu poder, a sua identidade. Já não era Victoria Sterling, a esposa do bilionário. Era Victoria Vance, mãe, filantropa, uma mulher que pegara nos pedaços quebrados da sua vida e os transformará em algo mais forte, mais belo e infinitamente mais significativo. Numa tarde de sol, enquanto empurrava Nicholas no carrinho por Central Park, viu ao longe uma figura familiar. Era Richard, sentado sozinho num banco, a atirar migalhas aos pombos. Ele levantou o olhar e viu-a. Durante um instante, os olhos cruzaram-se através da extensão verde do parque. Ele esboçou um pequeno e triste sorriso, um reconhecimento silencioso de tudo o que foi perdido e tudo o que foi encontrado. Vitória sorriu de volta, um sorriso genuíno, radiante, o sorriso de uma mulher em paz com o passado e entusiasmada com o futuro. E então virou-se e continuou o caminho, empurrando o filho em direção ao parque infantil, ao riso e ao sol, em direção à vida bela, comum e extraordinária que construíra para si. O drama terminara. A história era agora dela para escrever. E estava apenas a começar. A história de Victoria Sterling é um lembrete poderoso de que a maior força é muitas vezes forjada na traição mais profunda. Ela transformou-se de esposa traída em mestra do seu próprio destino, provando que, com inteligência, coragem e uma recusa em ser vítima, podemos não só sobreviver à tempestade, mas também aprender a comandar os ventos. A sua jornada, do desgosto à libertação, é um testemunho da resiliência do espírito humano. Se ficaste cativado pela incrível história de vingança e renascimento de Vitória, não te esqueças de deixar o teu gosto e partilhar com alguém que aprecia uma boa história de triunfo. E para não perderes a próxima história, carrega no botão de subscrever e ativa o sino das notificações. Temos muitas mais histórias de justiça e empoderamento a caminho. Obrigado por ouvires.